O tema da palestra de hoje é a origem dependente e a natureza da realidade. É um título muito dentro da filosofia budista, mas acredito que ele seja um tema, que a maneira como a gente possa trazer e dialogar sobre isso possa ser altamente inspirador. Sua Santidade Dalai Lama costuma muito falar disso em diversos encontros, diversas ocasiões, no sentido de nos incentivar, nos inspirar a nós termos um pouco mais, desenvolvermos um pouco mais de acuidade sobre a maneira como nós dialogamos com a realidade na qual nós estamos inseridos. Cada um com seus botões, como diz em português. Mas o que é muito importante a gente entender é duas coisas. Uma coisa diz respeito à percepção da realidade, como nós a concebemos. A outra coisa são os processos de antecipação. Ou seja, coisas bem pequenas, bem comuns no nosso dia a dia, mas que revelam muito esse processo que nós constantemente fazemos de antecipar coisas, de antecipar o que está por vir. E isso, muitas vezes, nos traz muitas experiências de infelicidade, se não frustrações. Então, antecipar significa, no começo da conversa, nós temos expectativas muito grandes sobre determinada coisa. E essa expectativa, na nossa ilusão, ela vai se consolidando. E a razão disso é que nós, de alguma maneira, não entendemos que, na verdade, não há nada certo e garantido. As coisas podem mudar em um segundo. E por que elas mudam? Porque todas as coisas, elas são absolutamente codependentes, ou dependentes de causas e condições. E nós não temos controle sobre todas as causas e condições. Talvez a gente imagine que tenha controle sobre algumas coisas. Por quê? Talvez porque as coisas permanecem por algum tempo, nos dando essa falsa sensação de que há controle. E, na verdade, não há nenhum controle. Por isso que muitas vezes nós temos as coisas tão planejadas, tão organizadas, tão, né, minuciosamente planejadas, e de repente tudo sai de outro jeito. Então, quando a gente fala a origem dependente, que é a primeira parte do título, e a segunda é e a natureza da realidade, então a primeira coisa é a origem dependente. Todas as coisas são dependentes. Não há absolutamente nada que não dependa de causas e condições para surgir, para permanecer e para se encerrar ou dissolver-se. Algumas coisas podem ser duradouras, mas se nós investigarmos mais profundamente, nós vamos perceber que essa dita longa duração é porque há de nossa parte um empenho muito grande para isso.
Esse é um ponto extremamente importante. Há, de nossa parte, um empenho, há uma intenção, há uma motivação. Mas a motivação e a intenção, às vezes, podem não ser tão boas assim. Por exemplo, hoje em dia, não é raro as pessoas estarem infelizes no seu trabalho, mas elas não renunciam ao trabalho. Às vezes porque está difícil arrumar outro trabalho, às vezes por causa da idade que nós já estamos, é mais difícil sair do trabalho e conseguir outro, e às vezes porque a remuneração é muito boa. E se eu renunciar a esse trabalho, pode ser que eu não consiga manter o meu padrão de vida. E há também a possibilidade de que eu tenho muitas responsabilidades, pai, mãe, filhos, enfim, né? Quando a gente é esteio de família, também nós não conseguimos fazer esses movimentos com tanta liberdade, a gente acaba sendo bom naquilo que a gente faz e se mantendo onde nós estamos, mesmo não estando felizes ali. Então, o que eu estou querendo colocar logo no começo da conversa é: não há nada, absolutamente nada, pelo menos dentro da filosofia budista, dentro do olhar budista, que seja permanente, que seja algo que não dependa de causas e condições. Né? Às vezes você pode ter um lindo trabalho, você está ser feliz onde você está, a sua remuneração ser alta, você ter construído uma carreira ali dentro, e a sua empresa é vendida. E o novo comprador, o novo patrão, o novo proprietário, o novo acionista, o novo conselho, que seja, não quer grande parte do corpo de funcionários que estava ali. Então, são inúmeras as causas e condições. Mas, para a gente construir um pouco essa conversa, eu queria começar falando sobre essa questão da, da é do antecipar. Então, no livro Ética para o Novo Milênio, Sociedade da Lei Nama tem um capítulo com esse nome. E ele começa narrando, com esse nome que eu quero dizer, com o título dessa palestra. Ele começa narrando exatamente um momento na vida dele em que ele estava sentado num lugar e viu pessoas vindo com flores, e ele imediatamente se levantou para, né, receber e agradecer. Só que daí as pessoas passaram direto por ele e foram colocar as flores em algum outro lugar. E ele se sentiu bastante embaraçado, né? Mas ele disse que naquele momento foi um momento de grande reflexão para ele. E aí, quando eu li aquilo, esse capítulo, nesse livro, a primeira vez, eu fiquei pensando: nossa, quantas vezes a gente faz isso? Quantas vezes a gente acha que as coisas estão sendo feitas para nós? E de repente a gente vai ver e percebe que não é. Então, quando a Sua Santidade narra esse evento dele, ele vai justamente falar sobre isso, que nós, muitas vezes, olhamos para uma realidade, olhamos para algo que está acontecendo, e nós assumimos, né, um desdobramento para aquilo que está acontecendo. Nós imaginamos um desdobramento para aquilo que está acontecendo. E, na verdade, não é, não ocorre daquela maneira. Então, eu lembro, quando eu li, foi logo que saiu o livro, Ética para o Novo Milênio, e isso sempre me serviu de muita inspiração, falar sobre isso, pensar sobre isso. E como eu estou encerrando meu retiro amanhã, mas provavelmente eu vou dar início a um outro, mas enfim, esse termina amanhã. Eu fiquei pensando, né, quando eu tenho aberto essas janelas de terças e quintas e alguns 2 finais de semana que nós tivemos também
workshop e liturgia. E eu tenho usado esses momentos para uma profunda reflexão, e é isso que gostaria de trazer para vocês também. Que quando a gente abre a janela e olha, né, que é isso aqui, né, abre a janela, estou vendo vocês. E a gente, de alguma maneira, assim, numa coisa bem automática, a gente antecipa coisas. Ou a gente acha que coisas estão sendo feitas para nós, ou contra nós. Enfim, quando nós realmente olhamos, por exemplo, você vê, como o Dalai Lama viu, pessoas vindo com flores. O que o fez assumir que aquelas flores eram para ele? Então nós assumimos algumas coisas, baseado em realidade, baseado em coisas que podem ter acontecido. Quantas vezes nessa entidade, quando está publicamente, quantas coisas acontecem para ele repetitivamente? Mas o que ele fala não é porque é repetidamente que será sempre. Este é um ponto muito importante para a gente entender quando a gente está falando nisso. Então, quando a gente olha a realidade assim como a gente a percebe, né? E a gente olha, a gente olha com expectativa. Essa expectativa eu também chamo de antecipar coisas. Quando nós olhamos para as coisas dessa maneira, nós temos que perceber que os fenômenos e a realidade, né, são duas coisas que estão em movimento, e ambas, elas são e dão origem, né, a causas e condições. Então, muitas vezes nós assumimos que coisas são duradouras, então elas se tornaram permanentes, nós esquecemos que todas as coisas são impermanentes. Então, a gente tem que considerar que tudo isso que a gente fala, a gente tem que entender sobre a maneira como nós percebemos o mundo e como o mundo, ou seja, a realidade com todas as suas interdependências, ela se move. E entender que, ao mesmo tempo que nós podemos ser o observador desse movimento, mas se nós não estivermos integrados nesse movimento, nós também não perceberíamos. Esse é um ponto interessante. Se nós não tivéssemos integrados, nós não perceberíamos. Então, um ponto, a gente discutiu isso no final de semana, no workshop, é que a gente entender que as coisas coemergem juntas. Se é algo que você está. Por exemplo, eu posso estar sentado aqui e os meninos estarem ali fora e eles estão vendo a lua, eles estão vendo os animais, eles estão vendo. Eles estão vendo, eu não estou vendo. Então, a minha realidade é o quarto. A realidade deles é aquilo. Então, o que coemerge na experiência deles lá fora não é o que está coemergendo para mim aqui dentro, no mesmo momento, no mesmo lugar. Então, se nós verdadeiramente queremos olhar tudo isso, a gente tem que examinar isso e verificar que não é possível nós separarmos os fenômenos daquilo que nós estamos vendo e também entender que um fenômeno que nós estamos vivendo, o outro pode não estar vivendo.
E isso vai chegar num ponto muito interessante, que é quando, uma coisa que eu falo sempre aqui, que é a realidade na qual você está inserido, a realidade que você está vivendo, pode não ser a realidade física que está ao seu redor, mas para onde a sua atenção está olhando. E isso é interessante, porque quando a sua atenção olha para algo, dali coemerge a realidade na qual ela se insere. E pode não ser onde você está interagindo. Então, é extremamente importante a gente vir a observar isso. E também tentar perceber que coisas, né, fenômenos, experiências, elas não são de fato isoladas, mas elas ocorrem concomitantemente. Nós podemos estar juntos numa mesma sala, com as mesmas pessoas, com a mesma decoração, com o mesmo tudo. Mas, no momento que você leva a sua atenção para esse grupo de pessoas para essa decoração, para o que for, esse é o fenômeno que você está vivendo. As outras pessoas podem estar olhando para uma outra coisa, então elas estão vivendo uma outra coisa. No entanto, todas essas coisas estão juntas. E eu sempre digo que é extremamente importante a gente entender isso, de novo, há coisas que nós podemos ter um conhecimento na área intelectual, mas não ter isso como uma experiência que dê suporte à relação ou à melhoria, o incremento, a evolução da sua relação verdadeiramente com aquilo que você está. Por quanto as coisas permanecerem só intelectuais, elas não vão produzir muita diferença em termos de evolução. Agora, quando nós realmente começamos a entender isso, é uma brincadeirinha, mas parece que a gente dá um salto quântico naquilo que a gente vai começar a construir como ação no mundo. Então, quando Sua Santidade fala, por exemplo, no livro, né, Ética para o Novo Milênio, quando vem toda uma conversa sobre responsabilidade universal. Então, e por que existe esse capítulo dentro do livro? Porque a sociedade diz que era muito importante, antes de a gente ficar falando sobre responsabilidade universal, sobre ética e tal, primeiro eu tenho que perceber como eu percebo a realidade. Se não discutir responsabilidade universal, discutir ética, não vai fazer sentido se eu não perceber como eu percebo a realidade, como eu percebo e se eu percebo, né, a originação dependente de todas as coisas. Se eu percebo a originação dependente de todas as coisas, obviamente que falar sobre ética e falar sobre responsabilidade vai fazer um tremendo de um sentido positivo, construtivo. Do contrário, não vai fazer sentido. Então, quando a sociedade traz esse assunto, então ele vai dizer o quão importante é nós percebermos como que nós percebemos o que é fenômeno, como que os fenômenos surgem, como que nós interagimos com eles. E o quão consciente nós somos daquilo que se produz. Quão consciente nós somos daquilo que se produz enquanto resultado ou enquanto consequência. Então, quando a gente fala origem dependente, ok. Vamos entender o que é originação dependente. Então, se eu pegar a flor, aliás, ela murchou, né? A semana passada ela tá linda, ela murchou, eu falei, mas ela continua sendo linda. Então, se nós olharmos para a flor, vamos pensar
o que tem que estar nesse momento juntos para que nós vejamos essa flor? Senão não haveria, correto? Então, há que haver causas e condições presentes. A flor tem que estar ali, minimamente. Mas tem que ter alguém que decida dirigir a atenção para observar essa flor. E ao dirigir a atenção para observar essa flor, como que a resultante disso surge? Então, existe um órgão sensível que olha para a flor. Eu me tornei consciente da flor. Mas, uma flor. Mas se eu dei atenção à flor, eu vi a flor. E aí eu resolvo desenvolver uma relação com essa flor. Comprar a flor, levar para casa, achar o lugar onde que no meu entendimento ela ficaria bonita. Qual a motivação de eu fazer isso? Por que eu compraria essa flor? Entende? É uma série de desdobramentos que vão ocorrendo com isso. É a mesma coisa de você ir no shopping e você não está à vontade de comprar sapato, mas de repente você vê o sapato, você se interessa pelo sapato. Você entra lá dentro e conversa sobre o sapato. Aí você experimenta o sapato. Aí você decide comprar o sapato. Aí você vai pensar com que calça, com que saia, em que ocasião. É um monte de desdobramentos que vão dando origem o tempo todo. Vão dando origem. Então, quando nós olhamos para essas coisas, nós temos que eu gosto de usar a palavra acuidade, para que eu possa entender melhor. Mas eu queria que essa conversa fosse assim, que vocês consigam, enquanto eu vou falando com vocês consigam imaginar, consigam perceber, consigam lembrar. Se para vocês entendem que esse processo de coimersão, e é uma coimersão dependente, por exemplo, se eu falo da flor, tem que ter uma flor, tem que ter um órgão sensível, tem que ter uma vontade de direcionar a atenção para o objeto. E a partir do momento que houve essa vontade, existia também já embutida uma motivação e intenção. Às vezes, eu posso não ter tido nenhuma motivação e intenção, mas na hora que eu me tornei consciente do objeto, eu posso lembrar que eu precisava de uma coisa como essa para colocar em tal lugar, e assim vai. Use os exemplos que vocês quiserem. O importante é que o convite que eu faço é para vocês perceberem esse processo de originação dependente. Quantas coisas estão envolvidas nesse processo de coimersão ou de originação dependente? Nisso, vocês também ficam convidados a pensar sobre qual é a origem. Por exemplo, se a gente está falando da flor. Essa flor por si, por enquanto nós estamos falando de eu me tornar consciente, tarei, tarará. Mas agora vem a parte talvez mais importante. O objeto que eu elegi a colocar minha atenção e construir essa relação. Eu entendo a natureza desse objeto como vazia de existência inerente. Eu entendo que esse objeto não é permanente. Eu entendo que a minha relação com ele também não é permanente e que na mudança da minha percepção dele, da minha
convivência com ele, com tudo que pode haver desdobramento, eu posso me afastar dele, não ter mais ele, e assim por diante. Ou ele em si, por exemplo, a gente comprar flor para enfeitar um lugar. Depois que ela murcha, a gente não dá mais atenção para ela. Aqui em casa, a gente tem, como a gente tem muito espaço, a gente pega as flores e replanta. E depois de um tempo, as que são para isso, elas florescem novamente. A gente pode pôr no vaso e trazer de novo para dentro. Ou deixar lá. As orquídeas a gente sempre põe nas árvores lá fora e deixa elas lá. Elas florescem, ficam lindas, a gente não traz mais elas para dentro. Porque a gente percebe que elas são muito mais bonitas lá fora, nas árvores, misturadas, ao lugar onde elas pertencem. Né? Então, entende? Tudo isso que eu estou falando coemerge da maneira como você vai se aproximando dos fenômenos. E vai percebendo que os fenômenos por si também têm seus desdobramentos, têm seus processos. Nós temos os nossos fenômenos, os objetos têm os dedos que são animados, né? E há os objetos também inanimados, que a gente passa pelas mesmas coisas. Mas quando nós nos relacionamos com outro ser vivo, uma flor, por exemplo, e aí a gente pode ser, era uma flor de corte, foi uma rosa que eu trouxe. Então, quando ela murchou, murchou. Ela vai virar adubo. Agora, como é uma planta de vaso, é uma outra coisa. Tudo isso está dentro desse conceito. Como é que eu percebo tudo isso? Então, quando nós pensamos nisso tudo, nós temos que começar a pensar também de como essas experiências elas vão se desdobrando, como que nós vamos vendo que a nossa relação com elas também muda, que tudo que é vivo, né? Ele está em constante transformação, mais claramente, mais rapidamente do que as coisas que não são, ou coisas que demorariam milênios para mudar. Mas vai mudar. Pode ser que a gente não esteja aqui para ver, mas a gente vai ver. Porque há duas coisas que a gente precisa lembrar, palavras que a gente sempre usa. Eu me enganei, ou foi um equívoco. Quando isso é importante também, nesse ponto da conversa, de nós lembrarmos das relações com coisas, mas também das relações entre nós, onde nós também assumimos, antecipamos, temos expectativas, criamos na nossa própria mente ilusões, que certas coisas são da maneira como nós gostaríamos que fosse. Então, nós temos ilusão e engano. Ilusão, por exemplo, no exemplo da Dalai Lama, que viu as pessoas vindo com flores e achar que era dele, o que produziu a imagem que as flores eram para ele era uma ilusão. A resultante é um engano. Eu me enganei. Eu me enganei. Eu me enganei. Eu assumi uma coisa que não era verdade. Mas como muitas vezes fui, então essa também seria. Então, quando nós começamos a elaborar de uma maneira melhor, pegando todos esses pequenos exemplos que eu fui dando, e nós começamos a elaborar melhor, né? Como que nós construímos essas ações no nosso dia a dia? Como que nós percebemos os outros em relação a nós? Como nós nos percebemos em relação aos outros? Às vezes nós achamos que as pessoas têm uma expectativa sobre nós. Por quê? Nós temos expectativas sobre outros. Então, muito disso, adiantar um pouco. Quando a gente fala nesses processos de coimersão e entender que há outros fatores que permeiam isso, obviamente que nós estamos falando de Madhyamika, nós estaremos falando da Garjuna, nós estaremos falando de um entendimento maior de que não há como nós falarmos sobre originação dependente ou a natureza da realidade, ou como se há o diálogo entre isso, se constrói a experiência nisso, se nós não considerarmos lei de causa e efeito. Por quê?
Para a maior parte de vocês que já vem estudando Dharma há algum tempo, vocês podem notar que nós sempre falamos assim, todas as coisas são coemergentes. Todos os fenômenos são coemergentes. Primeiro tem o que eu acabei de falar até aqui. A pessoa, o órgão sensível, pode ser o olfato, pode ser o paladar, pode ser a visão, pode ser a escuta, enfim, pode ser o tato. A outra é dar atenção ao que está acontecendo, ao que te sensibilizou. Ou seja, nós somos sensibilizados o tempo todo pelos fenômenos. E aí nós temos um processo de interagir com o fenômeno. Não vou falar reagir, vou falar interagir. Um processo de interagir com o fenômeno. Ao momento que nós interagimos com o fenômeno, aí nós começamos a experienciar o que surge disso. E esse experienciar, eu estou usando essa palavra experienciar, porque aí você tem um aspecto sensorial, um aspecto cognitivo e um aspecto responsivo, ou seja, o que eu vou dar de volta, qual vai ser a minha resposta a isso. Aqui tudo bem. Só que, se nós temos diferentes pessoas experienciando o mesmo fenômeno, nós não temos respostas semelhantes. Nós não temos respostas iguais. Podemos ter respostas semelhantes, próximas, mas não iguais. E pode ter até simplesmente opostas. E quando nós nos perguntamos, mas por que algumas pessoas se sentem atraídas por isso, outras pessoas se sentem aversas a isso, outras pessoas, não, pouco importa. Se elas estão olhando para as mesmas coisas, se elas estão com o mesmo órgão sensorial, por exemplo, vendo, ouvindo, elas estão fazendo uso das mesmas faculdades sensoriais. Por que elas reagem de maneira diferente? Porque existe uma relação de causa e efeito. Existe uma relação karma. Então, quando a gente olha para a Citamatra, de Asanga e Vasubandhu, muitas vezes, quando a gente fala tudo é mente, tudo isso que a gente está experienciando, nós estamos experienciando na nossa mente, há uma tendência de nós não aceitarmos que, posso até dizer que existem 5 sentidos sensoriais, que são as primeiras 5 consciências, a sexta consciência, que é a imagem mental, a sétima, que cria essa dualidade, a oitava, que é o repositório. Mas existe a diferença de como nós, de fato, percebemos o fenômeno. E esse perceber o fenômeno está associado, então, com o nosso karma, obviamente vai estar associado com leis de causa e efeito. Senão, todos nós veríamos as coisas da mesma maneira. E não é, nós sabemos que nós não agimos dessa maneira. Então, nós temos que lembrar que a lei de causa e efeito, obviamente, que vai estar permeando tudo isso. E, obviamente, que, impulsionado por essa lei de causa e efeito, ou seja, os condicionantes, a nossa reação em relação ao que coemerge, o que surge ali, vai dar origem a um novo momento. Ou seja, vai dar origem a uma nova causa e condição. E assim por diante. Então, o que nós temos que entender é que nesse processo de originação dependente, as coisas estão em constante desdobramento. E esses desdobramentos, de novo, como falei no começo, nós não temos controle sobre eles. Às vezes, o que emerge dali dos desdobramentos pode vir a ser o que nós gostaríamos que fosse, o que nós esperávamos que fosse, ou não. Pode ser totalmente contrário. Aí, esse contrário, o que é bom é porque emerge muito próximo daquilo que a gente imaginava, que a gente antecipava que fosse. O que não coemerge, nós temos a tendência ou de recusar, ou se dar a oportunidade de aprender. Então, obviamente, vem aquela brincadeira bem tibetana, né? Eu posso plantar semente de cevada, não vou colher milho. Se eu colher milho, talvez eu peguei o saco errado de sementes.
Agora, se eu plantei cevada e colhi cevada, ótimo. Mas a plantação não veio produtiva, não veio boa, não veio isso, não veio aquilo. Por causa que houve causas e condições que interagiram no processo da germinação, crescimento e assim por diante. E é isso que nós estamos falando. Mesmo que eu tenha semeado na época certa, que eu tenha uma boa semente, eu não tenho por certo que eu vou ter uma boa colheita. Eu não tenho por certo nem se eu vou ter colheita. Porque no momento que eu semeei, há incontáveis outras causas e condições que vão estar coemergindo ali. Assim, eu estou usando exemplos simples, mas relações humanas, as nossas relações uns com os outros, como nós nos conhecemos, como nós começamos nossos diálogos, que parecia que ia por esse caminho e foi por esse. Então, para que a gente possa realmente entender, é que todas as coisas que coemergem, elas vão coemergir, vão se apresentar para nós totalmente como resultante de inúmeras causas e condições. Por outro lado, a nossa compreensão disso tudo também depende de muitas outras causas e condições. Então, basicamente, quando nós falamos de originação dependente, é mais ou menos todas as coisas são codependentes. Nós não somos, de maneira alguma, independentes. Apesar de nós falarmos isso. Por exemplo, às vezes eu brinco, né? Eu falo, quando uma mãe é mãe? Ah, quando ela dá à luz. Não. Cortando a conversa, senão eu vou dar um monte de exemplo e a gente terminar o que eu quero dizer. Mas uma mãe é mãe quando alguém a chama de mãe. Como assim? Alguém está vendo na figura dessa pessoa a figura materna, a mãe, ou o pai. Então, tem que ter um pai que reconhece um filho que reconhece o pai, e ambos terem decidido ter essa relação. Assim como mãe, filho, como amigos, como aluno, professor. Para uma coisa existir, há que haver uma outra coisa. Isso é importante entender nessa conversa. Para uma coisa entender, para uma coisa existir, há que haver uma outra coisa. Para uma pessoa ser mãe, há que ter um filho que eu chamo de mãe. E a pessoa que for chamada de mãe, também querer ser mãe, ser este papel para esta criança. É interessante isso. É que nem a gente pode amar uma pessoa, mas a pessoa não nos ama. Isso não impede que a gente ame. Agora, se a gente quer viver uma relação baseada no amor, não estou falando uma relação matrimonial. Lembra? Amizades verdadeiras são fundamentadas em amor. Lembrando que amor, só abrindo um parênteses, amor é o desejo, a vontade que o outro seja feliz, e como amigo e como quem a ama, respeitando as escolhas que ela faz. Se nós estivermos incluídos na escolha, é legal. Se não tiver, mas ela estiver feliz, eu vou estar feliz. De novo, codependente. De novo, coimersão. De novo, causa e efeito. Então, se nós olharmos, seja o que for que nós olharmos, a gente vai ver sempre esses níveis que a gente vai se aproximando da realidade. Nós temos que sempre entender que veja a nossa vida, nesse exato momento, veja a nossa vida, cada um a sua. São teias, né? A gente vai construindo essas relações. Mas nós temos que perceber
que também pode ver que quando nós queremos estar com alguém, o estar com alguém só é um fato se o outro também quiser estar conosco. Senão, não. Então, se nós quisermos, como um coletivo, construir uma ideia de uma responsabilidade universal, esse coletivo, essas figuras que vão estar inseridas dentro desse coletivo, elas teriam que ter uma visão comum sobre a natureza, sobre a interdependência, sobre as gerações futuras, enfim, sobre preservação do meio ambiente. E aí vem as renúncias que nós teremos que fazer para preservar um bom meio ambiente, saber renunciar a egoísmos. Ou seja, são 3 níveis, basicamente, que nós temos que eleger para que a gente possa desenvolver isso de uma maneira mais concreta, mais assertiva, vamos dizer assim, para que a resultante disso realmente possa surgir. Então, até aqui nós estamos falando simplesmente de processos de codependência, porque a base sempre será essa. Entender que não há nada que nós podemos fazer que não sejamos codependentes um do outro. O tempo todo isso. Talvez uma pergunta que vale a pena ser feita é saber que nós somos codependentes. Como é que nós sentimos isso em nós? Saber que, em última análise, nós dependemos um do outro. Como é que a gente se sente tendo uma consciência mais acuída sobre isso? Saber que se nós realmente queremos cultivar a felicidade, um dos principais caminhos para isso é nós percebermos felicidade nos outros. Acolhemos e temos regozijo com a felicidade do outro. Mas sabe que quando a gente olha a felicidade do outro, o que na verdade nos faria feliz é saber que de alguma maneira nós estamos sendo capazes de produzir essa resultante. Então, nós devemos estar fazendo algumas coisas certas, mesmo que em meio a muitas coisas erradas. Talvez nós estejamos fazendo muitas coisas certas. Porque há felicidade. Nesse sentido, talvez a gente possa observar que há muito mais felicidade no mundo do que nós imaginamos. Talvez nesse olhar da originação dependente, se nós percebemos que há felicidade no mundo, e se nós verdadeiramente nos contentássemos com a felicidade um do outro, nós experienciaríamos felicidade de uma maneira mais duradoura. Porque o princípio é muito simples, nós seremos felizes de saber que, de alguma forma, nós estamos conseguindo produzir isso. Mas o problema é que nós focamos o tempo todo na tristeza, nos conflitos, na falta, enfim. E por focarmos nisso o tempo todo, parece que só existe isso. E aí a gente vai sendo sugado para esse lugar. E de repente, se a gente não prestar atenção, nós também estamos fazendo parte de produção de experiências de sofrimento. Coisas que, obviamente, nenhum de nós quer. Por isso que essa conversa é importante. Minimamente para nós olharmos o nosso dia a dia, o que a gente faz no dia a dia. Como a gente faz. Para quem a gente faz. E com que intenção fazemos. Então, se a gente oferecer a nós mesmos, né, isso, esse olhar, essas perguntas, talvez a gente consiga dar
origem. Há um certo contentamento interior mesmo frente a tanta diversidade, mas simplesmente por saber, isso é importante, dentro do conceito de responsabilidade universal. Sabendo que nós estamos vivos, sabendo que nós somos funcionais, nós temos inteligência, temos convicção, então nós somos capazes de produzir essas experiências de contentamento. Nós somos capazes de produzir ações que venham diminuir cada vez mais aquilo que é tido como causa e condição de sofrimento. Basta nós entendermos que todas as coisas são codependentes de causas e condições. Então, é nas causas e condições que nós temos que agir. E o primeiro lugar da causa e condição a agir é a nossa própria mente. E o primeiro momento disso é essa compreensão disso que nós falamos. Estamos falando aqui do que é causa e condição. Tomarmos cuidado com os processos de identidade, né? Nós temos nome, viu? Nós temos nome. Aí, se você virou budista, ganha mais um. Enfim, o que nós temos que... Quando a gente fala de identidade, é óbvio que nós temos ações que nós chamamos de individuais. Nós temos experiências individuais. Nós temos uma relação muito grande com os fenômenos a partir deste indivíduo. Mas, mesmo nesse cenário, o que torna esse cenário positivo e construtivo é quando nós olhamos esse cenário dentro do olhar de um Bodhisattva. Então, mesmo que eu seja um indivíduo, mesmo que temporariamente eu tenha uma identidade, mas eu entendo, aceito, assumo e ajo no mundo dentro da visão da codependência. Então, não são indivíduos que se excluem, esse é o ponto. São indivíduos que se unem. São indivíduos que compartilham, como a sociedade chama muito, o que é comum à humanidade, o que é humano, e assim por diante. Então, a sociedade fala, se nós queremos criar uma visão mais ampla, mais all-inclusive, nós temos que abandonar rótulos, posturas, né, que não acolham, que não incluam, para que a gente possa realmente começar a viver, né, como experiência, isso que a gente chama de um coletivo. Por exemplo, como é que uma cidade surge? Às vezes a gente está passeando de avião, né? Andando de avião, viajando, e o que acontece é que a gente de repente passa numa área assim, erma, um vaziozão danado, e de repente a gente vê meia dúzia de casinha lá embaixo. E vê que só chega ali de estrada de chão, e se olha assim, né? O avião a gente tem uma visão muito ampla. Não tem nada perto. E a gente fica pensando, né? Pelo menos eu penso. Porque esse é um exercício. O que faz aquelas pessoas decidirem ficar ali? Tão isoladas. Só que depois de um tempo você passa ali e agora já está um pouquinho maior. Está um pouquinho maior. Está um pouquinho maior. E é assim que cidades surgem. Porque de alguma maneira as pessoas que passam por ali veem naquele lugar alguma coisa que as atrai e permanecem. Há uma causa, uma condição que as atraiu. No momento que elas chegam ali, agora elas convivem naquele lugar e de tudo que elas fazem juntos, vão dando origem a outras coisas, e outras coisas, e outras coisas, e outras coisas. Então, de uma maneira ou de outra,
nós aprendemos que a nossa existência, ela sempre está relacionada com a existência de alguém, de outro, de outra coisa. Ou seja, algo existe em relação a uma outra coisa. Sempre assim. Um algo existe em relação a uma outra coisa. E quando esses movimentos vão, né, se multiplicando, os acontecimentos que ali vão surgindo, elas vão permitindo que aquilo cresça. Volta, a gente pode pensar de novo no sensorial. Como é que a gente usa o sensorial? A gente tem experiências que nos causam, de alguma maneira, algo prazeroso, e aí nós vamos juntando ideias, juntando experiências, juntando. Fundamentalmente, todos nós queremos ser felizes. Então, uma das coisas que agregam é quando a gente vê que juntos nós podemos ser mais felizes. Juntos nós podemos diminuir uma experiência de sofrimento. Juntos nós podemos diminuir a falta de alguma coisa. Ou plantarmos juntos, colhemos juntos, enfim. Essa ideia é muito importante. Até aqui, acho que tudo bem. Vamos juntar isso agora, essa ideia, com aquilo que nós, em termos de temporalidade, né? Se a gente colocar isso. Muito que a gente fala que a gente constrói, que as causas e condições coemergem, e nós experienciamos sempre no momento presente. Quando a gente fala momento presente, nós estamos sempre, quando eu falar momento presente, eu vou estar tendo como referência o quê? Passado ou futuro. Senão, como que eu vou colocar o momento presente? Se eu tenho que ter uma referência, né? Sempre é. Mas, quando eu falo momento presente, essa aula começou já tem meia hora, mais, quase uma hora. Então, o que eu comecei a falar com vocês já está no passado. E desse momento agora, qualquer coisa que eu falar vai estar correndo futuro. Então, na verdade, mesmo que a gente construa sempre essa ideia dessa temporalidade de passado, presente e futuro, na verdade a gente só usa isso como referência. Porque no momento que a gente começa a falar alguma coisa, fazer alguma coisa, aquilo que a gente já fez já é passado. Então é por isso que a gente faz o agora. Então agora, nesse minuto. Mas mesmo agora, se eu for muito rígido nesse pensamento, já passou 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, então já é passado. Então, de novo, são processos coemergentes, são processos codependentes. Isso agora, juntando o que a gente veio falando do começo, até esse momento, que a gente incluiu agora essa ideia de tempo, a gente pode começar a imaginar que aquilo que nós chamamos de realidade, né? Qual é a natureza da realidade? Qual é a natureza? Né? Quando a gente fala no Dharma, que a gente urge praticar o Dharma, porque nós não sabemos o que vem primeiro, o dia seguinte ou a morte, nós estamos colocando sempre dentro de uma temporalidade, dentro de um tempo. E por isso que a gente fala que todas as coisas são temporais e assim por diante. Mas, obviamente, que isso são coisas que estão na nossa cabeça. Se a gente vier perguntar se existe algum outro momento, o único momento que a gente vai dizer que seria um momento indivisível, seria que eu não divido nem passado nem presente, seria eu assumir esse momento. Então, tudo que a gente diz no momento, naquele momento, aí esse momento é o mais próximo de presente que a gente tem. E o que é importante falar sobre isso? Por que é importante trazer isso
dentro dessa noção da origem dependente e do entendimento da realidade. Eu acredito que falar sobre isso é extremamente importante no sentido de eu entender a lei de causa e efeito. Porque, obviamente, causa e efeito. Então, causa e efeito. Só que esse efeito, no momento seguinte, já é causa. Isso é uma coisa importante de pensar. Porque daí, entendendo o processo co-emergente, co-dependente de todas as coisas, a nossa atenção, o nosso esforço, a nossa intenção, motivação, ela vai sempre estar residida no aqui e no agora. E no aqui e no agora, eu vir a cultivar, aí a gente fala no sentido budista, né? Sempre ações positivas e construtivas, para que a consequência disso, a resultante disso, venha a ser um novo momento, também construtivo e positivo. Então, quanto menos ações que venham comprometer a co-imersão de causas e condições, eu falei tudo, né? Que possam ser experienciados como contentamento, vale nesse lugar. Aí sim, eu posso trazer o sentido de ética. Então, agora no aqui, no agora, tão consciente de lei de causa e efeito, consciente dos processos com a imersão, a minha responsabilidade no momento presente, agora, é sustentar ações do pensar, falar e agir que deem origem, ou seja, como consequência, um momento que vai ser experienciado como felicidade, mas naquele momento, como felicidade, eu tenho que ser responsável em manter isso. Aí eu comecei realmente a entender o que é a natureza coemergente de todas as coisas, o que é a realidade assim como eu a percebo, como que, por exemplo, Nagarjuna, no Madhyamika, vai colocar isso para que eu possa desenvolver uma consciência maior e assim cultivar, nutrir no momento presente, no aqui e no agora, sempre na minha mente, que é onde começam todas as coisas, sentimentos positivos e construtivos. Se eu, voltando, né, seria como se perguntasse logo no começo da aula, dentro dessa ideia de originação dependente, e eu entender os processos que compõem a realidade, para que ela é a natureza, né, da realidade que eu vivo, qual seria a ação que nós deveríamos ter? A resposta sempre será simples. Cultive no seu contínuo mental pensamentos positivos e construtivos. Cultive enquanto resultante da sua ação da fala e das suas ações, que elas sejam positivas, construtivas, mas falar só positivo e construtivo não é o suficiente. Dentro do Dharma, ela é bem específica. Dentro do Dharma, nós sempre vamos ser instruídos a estudar, ler, repetir os sutras, os pujas, os mantras, porque, em última análise, mesmo que você olhe, se tudo é mente, como é em Citamata, então que na minha mente eu cultive sempre aspectos positivos e construtivos. Se é madhyamika, que há a lei de causa e efeito, então que eu cultive essa consciência de não produzir, não sustentar pensamentos, falas e ações não positivas, não construtivas. Ou seja, aí eu pego as duas escolas e extraio o melhor que eu posso entender no nível de ação no mundo. Então, se tudo é mente, que eu cultive uma mente positiva e construtiva. Se é também baseado em aquilo que eu
produz, em termos de pensar, falar e agir, produz consequências, ou seja, pela lei de causa e efeito, sabendo disso e assumindo a responsabilidade de não produzir causas e condições de sofrimento, então que eu venha a focar e produzir com meu corpo, minha fala, minha mente, somente ações, cuja resultante dê origem a causas e condições de benefício e felicidade a todos os seres. Por quê? Como nós somos codependentes, a minha alegria passa pela alegria do outro, a minha felicidade passa pela felicidade do outro. Então, que daí nós, enquanto responsabilidade universal, naturalmente nós vamos começar a ter essa consciência e nos responsabilizarmos por produzir pensamentos, palavras e ações fundamentados, por exemplo, nas 6 paramitas. Aí certamente que daríamos origem a muitas causas e condições de felicidade e liberdade, libertar-se do sofrimento. Aí eu teria uma compreensão maior. E aí, portador dessa compreensão maior, obviamente que se a gente começa a dialogar isso como um coletivo, se é uma decisão que vem de uma é, de uma escolha, certamente que nós estaremos dando condições ao florescimento, à coemersão daquilo que nós mais buscamos, que é equilíbrio. E, obviamente, a aula está acabando, mas e uma coisa que é importante nisso tudo, no Dharma a gente fala muito de ilusão. Para que a gente realmente faça um exercício individual, né? O Oliveira fala, nós, com cada um consigo mesmo, né? Uma lição de casa. Realmente, quando nós olharmos qualquer fenômeno, e vamos tornar isso muito simples, qualquer coisa que a gente esteja vivendo no nosso dia a dia, que seja aquilo que esteja presente, que a gente consiga olhar para essas coisas com lucidez. Uma maneira de compreender a ilusão, uma maneira bem simples. Ilusão é toda e qualquer coisa que você vislumbre que esteja ausente de uma determinação sua. Ou seja, para qualquer coisa sobre a qual ou para a qual que você não decida se empenhar, não se coloque como protagonista, é ilusório. Por que ilusório? É simples. Se nós temos um sonho, e agora sabemos que todos os sonhos podem ser possíveis à medida que as causas e condições, começo da fala, da conversa, deem origem a isso. Se eu entender a realidade na qual esse sonho está sendo edificado e o que eu, né, cada um, realmente está trazendo, está oferecendo como causas e condições, ancorada na motivação e intenção, para que isso verdadeiramente possa ocorrer. Aí isso sai do campo da ilusão. Porque a ilusão é quando você pensa que as coisas vão acontecer e para as quais você não tem responsabilidade. Isso é uma grande ilusão. Então, a natureza da realidade de todas as coisas, por serem processos coemergentes, elas sempre estarão dependentes de que haja, né, um start. E um start é as nossas ações. E aí volta tudo que eu falei até agora. Sobre motivação, intenção, as qualidades que eu coloco nisso, como que eu cultivo isso, como eu entendo isso.
Então, basicamente, vamos encerrando, lembrando que nós temos que olhar para todas as coisas, entendendo a natureza vazia delas. São vazias porque nenhuma das coisas tem natureza inerente. Não surgem por si, não se sustentam por si. Todas as coisas são coemergentes. E as coisas coemergem de causas e condições. Então, quando os nossos pensamentos, por exemplo, isso é importante entender, quando a nossa percepção do mundo e os nossos pensamentos estão alinhados com a natureza de todos os fenômenos, ou seja, todos são processos coemergentes, aí não fica tão difícil imaginar que os meus sonhos podem se tornar realidade se eu me empenhar. Mas eu tenho que me empenhar com ética, primeira coisa. Eu tenho que me empenhar tendo uma motivação e intenção clara, para que eu não perca energia, não perca o rumo, e entender que todas as coisas são impermanentes e todas as coisas são interdependentes. Então, se eu colocar tudo isso junto, aí as nossas ações do pensar, falar e agir, certamente têm o potencial de dar encaminhamentos àquilo que nós chamamos de sonho de vida, o que nós queremos para nós. E nunca esquecer que nós estaremos o tempo todo recebendo a contribuição de incontáveis, incontáveis, incontáveis outros seres. E por saber disso, que eu cultive na minha mente o tempo todo, para que eu possa sustentar a originação dependente de coisas positivas, construtivas e que deem, né, que seja o propósito, o significado da nossa vida, né? Aí que nós possamos realmente ser promotores disso. A beleza disso é que quando a gente entende lei de causa e efeito, nós entendemos que quando nós navegamos, né, da maneira correta, nós vamos estar usufruindo e, ao mesmo tempo, melhor parte, a resultante das nossas ações vão ser causa e condição para a coemersão de ações também positivas e construtivas para incontáveis outros seres. Então, o tempo todo nós estamos nessa interdependência. E como é bom isso. E por isso que a gente nunca deve esquecer que nós não atuamos sozinhos. Eu acho essa ideia extremamente acolhedora. Extremamente acolhedora. E aí eu volto no começo da conversa. Se nós passássemos a ter um olhar mais positivo, mais construtivo, mesmo em momentos tão difíceis, as coisas aconteceriam de uma maneira mais positiva, mais construtiva. E minimamente, nós sairíamos de todas essas dificuldades presentes com uma sensação de gratidão. Porque nós aprendemos tanto com tudo isso que está acontecendo. Então, nós sairemos de tudo isso positivamente transformados. Esse é o entendimento maior, que vai surgindo à medida que a gente se debruça sobre Citamatra e Madhyamika. E, obviamente, cultivando com tudo isso as 6 paramitas, a bondade amorosa e compassiva para com todos os seres, e cultivando incomensurável compaixão. Esses são os elementos. Né? E quando nós trazemos isso, aí realmente é uma alegria saber que todas as coisas são codependentes. Essa originação dependente é linda. Porque somos nós que construímos isso. A gente não precisa ficar esperando que alguém faça. Por isso que alguns minutos atrás eu disse que nós temos que ser protagonistas, não coadjuvantes. Protagonistas. Nós estamos dotados de todo esse arsenal para sermos protagonistas. Ok? Acho que era isso que eu queria compartilhar com vocês. Meu muito obrigado por terem comparecido, estarem conosco. E eu espero
revê-los em breve, em outros encontros nossos, e que a gente possa elaborar um programa inspirador para o mês de julho. Como eu não encerrei o retiro ainda, então não tem pergunta e resposta, mas a minha aspiração de que, de alguma maneira, essa conversa tão simples, tão pura, possa ser inspiradora e útil para todos vocês. E para aqueles que têm o livro do Dalai Lama sobre ética para o novo milênio, eu fiz essa fala inspirada num título, num capítulo que tem nesse livro, que tem esse nome, é o mesmo nome da palestra. Então, se vocês têm o livro, vão lá e dá uma lidinha, para quem já lê, relê. E lembra como é importante entender isso. Tá bom? Uma linda noite para vocês e nos vemos na programação de julho agora. Boa noite e meu muito obrigado.